Olá, sejam todos bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa para a terceira série do ensino médio. Pessoal, está quase acabando, preciso que vocês se mantenham firmes. Estamos chegando na reta final e para isso você vai ter que ir lá no Class, assistir essa aula inteirinha, prestar atenção. Aí você vai até a atividade obrigatória, vai fazer essa atividade também com muita atenção e assim você gera essa presença. Já os alunos que não têm acesso ao Class vão até o colégio, buscar atividade impressa e no dia combinado irá devolvê-las, claro que completas, né, depois de ter realizado com muita dedicação. Ok? Tudo certo? Vamos para nossos objetivos da aula de hoje? Olha lá então, hoje nós vamos retomar o conteúdo sobre o gênero textual conto. Vamos relembrar os elementos que compõem esse gênero textual, relembrar os contos Olhos dos Mortos, de Mia Couto, e Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, assim como analisar seus elementos e estrutura. Vocês lembram desses dois contos que nós lemos? Então, a gente vai relembrar um pouquinho a estrutura deles hoje, tá bom? Então, nós temos aqui um pensamento do Eça de Queiroz. Um livro de contos é um livro ligeiro de emoções curtas. Deve, portanto, ser leve, portátil, fácil de se levar na algibeira, para debaixo de uma árvore, e confortável para se ter à cabeceira da cama. Não pode ter o formato de um relatório, que sendo destinado, em definitivo, a embrulhar objetos. Deve ter de antemão o tamanho cômodo do papel de embrulho, nem pode ter o volume de um calhamaço de erudição histórica, impresso com o fim de ornamentar uma biblioteca. Para relembrar, vocês lembram então dos contos que nós lemos? Vocês lembram da capa dos livros? Qual que é o conteúdo desses livros? Vocês lembram? Então, o livro O Fio das Miçangas, de Mia Couto, e Venha Ver o Pôr do Sol e Outros Contos, de Lígia Fagundes Telles. Quais contos foram estudados nestes livros? Então, os livros que eu acabei de apresentar para vocês, cada um deles tinha um conto. Quais contos foram esses? Letra A, Nas Águas do Tempo e Venha Ver o Pôr do Sol. Letra B, Olhos dos Mortos e a Caçada. Letra C, Nas Águas do Tempo e as Formigas. Ou letra D, Olhos dos Mortos e Venha Ver o Pôr do Sol. Quais contos então nós estudamos nesses livros? Já já eu volto com a resposta. E então, lembraram quais foram os contos estudados nesses livros? Vamos a eles? Então, olha lá, no livro O Fio das Miçangas, de Mia Couto, nós lemos o conto Olhos dos Mortos. E no livro Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, nós lemos o conto Venha Ver o Pôr do Sol. Lembram? E sobre o gênero textual conto, pessoal? O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ele tem começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Vamos relembrar então agora sobre esses dois contos que eu acabei de falar para vocês. Uma sinopse deles. No conto Venha Ver o Pôr do Sol, Ricardo convida a ex-namorada Raquel para ver o pôr do sol de dentro de um cemitério abandonado. Mesmo contrariada, ela aceita. Em um dado momento, Ricardo a leva para dentro de um mausoléu que ele diz, que ele mente, ser da família dele e a deixa trancafiada lá. Lembram desse conto? E o conto Olhos dos Mortos, de Mia Couto? A personagem que não nos é revelado o nome sofre violência doméstica.
Depois de apanhar do marido até quase morrer, vai sozinho ao hospital. Na volta para casa, assassina o marido enquanto ele dormia. Vocês lembram desses dois contos que a gente trabalhou? Lembram, né? E quais são os elementos do conto? Para que uma narrativa seja considerada um conto, alguns elementos são muito importantes. Deve conter personagens, narrador, tempo, espaço, enredo e conflito. Sobre os personagens. As narrativas reais ou fictícias precisam ter um ou mais seres vivenciando sua história. Esses seres podem ser pessoas ou até mesmo animais, objetos e seres imaginários que ganham vida e consciência para viver aquela história. São as personagens da narrativa. Embora seja comum que o conto tenha poucas personagens, existem contos com muitas delas, habitantes de um bairro, por exemplo. Mesmo assim, a narrativa continua sendo breve. Atividade 1. Relacione os personagens aos contos Olhos dos Mortos, de Mia Couto, e Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles. Qual conto ali, pessoal, tem como personagem Venâncio e a esposa? E qual conto tem como personagens o Ricardo e a Raquel? Ou a Raquel e o Ricardo? Logo, logo eu volto com a resposta correta. E aí, conseguiram lembrar quem são os personagens de cada conto? Vamos a eles? Então, olha lá. O Venâncio e a esposa, eles são personagens do conto Olhos dos Mortos, lá do Mia Couto. E a Raquel e o Ricardo são personagens do conto Venha Ver o Pôr do Sol, da Lígia Fagundes Telles. E agora vamos falar um pouquinho sobre o narrador. O narrador é a voz que conta a história dentro da narrativa. O narrador pode contar a história de 3 maneiras. Então, nós podemos ter o narrador personagem, que é quando uma das personagens que vivencia a história faz também o papel de narrador, ou seja, uma das personagens narra a história. Por isso, muitas vezes, os verbos são conjugados em primeira pessoa, mas podem também ser conjugados em terceira, quando o narrador personagem conta o que acontece com os outros personagens. Nós também podemos ter o narrador observador, o próprio nome já diz, né? É aquele que observa tudo, porém ele não participa da história. Ao invés disso, ele é apenas uma voz contando o que acontece, narrando a história. Entretanto, assim como o leitor, esse narrador não sabe o que se passa na consciência das personagens, não sabe o que aconteceu no passado anterior à narrativa, nem o que acontecerá no futuro. E também temos o narrador onisciente. Quem que é esse narrador? Assim como o narrador observador, ele não participa da história. Entretanto, essa voz é onisciente, ou seja, ele sabe de tudo do universo daquela narrativa e ele sabe e também pode contar o que os personagens estão pensando e sentindo. Também conhece e pode contar o passado anterior à narrativa e ao futuro. E por falar em narrador, vamos de atividade. Aqui eu trouxe para vocês um trecho do conto Venha Ver o Pôr do Sol, que diz assim: Ela tragou lentamente, soprou a fumaça na cara do companheiro, sorriu. Ricardo e suas ideias. E agora, qual é o programa? Brandamente ele a tomou pela cintura. De acordo com o trecho do conto Venha Ver o Pôr do Sol, podemos classificar esse tipo de narrador como: primeira pessoa, o narrador personagem; terceira pessoa, o narrador observador; ou terceira pessoa, o narrador onisciente. Vamos lá, que essa tá fácil. Espero vocês com a resposta.
E aí, pessoal, descobriram qual é o tipo de narrador que está narrando esse fragmento ali do conto? É o narrador observador. Ele narra tudo o que está acontecendo, mas ele não faz ideia do que está passando na cabeça das personagens. Por isso, ele observa e nos conta. E sobre o tempo? As narrativas passam-se em um período determinado. Trata-se do tempo de duração entre o início e o final da narrativa e da época em que a narrativa ocorre. É mais comum que as histórias dos contos aconteçam em pouco tempo, podendo ser minutos ou até alguns dias. Mas é possível que elas se passem durante muitos anos. Em qualquer um desses casos, a narrativa será breve por tratar-se de um conto. E o espaço? Assim como o tempo, as narrativas precisam ocorrer em um espaço, descrito explicita ou implicitamente, onde as personagens situam-se. Novamente, por tratar-se de narrativa breve e curta, é mais comum que o conto ocorra em apenas um ou poucos espaços, mas ainda é possível que muitos cenários sejam percorridos durante a história, podendo ser apenas um pequeno cômodo de uma moradia, um país inteiro ou outra galáxia distante e imaginária. Atividade 3. Quais são os espaços descritos nos contos Olhos dos Mortos e Venha Ver o Pôr do Sol? Ou onde é que se passam essas histórias? Vocês lembram? Responde lá que eu já chego com a resposta. E aí, qual é o espaço do conto aqui, onde se passam essas histórias? O espaço de Olhos dos Mortos é a própria casa do casal, e do conto Venha Ver o Pôr do Sol é um cemitério abandonado. E o enredo, pessoal, é o que acontece na história, ou seja, a sequência de ações que faz com que a narrativa exista e tenha uma estrutura, um começo, um meio e um fim. Atividade 4. Acerca do enredo de cada conto, relacione. Então, nós temos aqui o nome dos contos e o que acontece em cada um. Olha lá, então. Ex-casal de namorado que marca encontro em cemitério. Marido violento que espanca a esposa. Assassinato de Venâncio. Raquel trancafiada em uma tumba e deixada para morrer. Então, relacione ali quais contos pertencem ali a quais aqueles enredos, ok? Já voltamos com a resposta.
E aí, conseguiram relacionar certinho? Então, aqui nós temos a resposta. B-A-A-B, ok? E o conflito? Por fim, os contos têm um conflito, que é uma situação gerada por uma das ações iniciais, ou em uma das ações iniciais, e que façam que as outras ações sejam tomadas pelas personagens para solucionar o problema. Essa sequência de ações forma um enredo, geralmente desde o começo da narrativa, diferente do final. E chegamos então à estrutura de um conto. Ele deve ter o que então? Introdução, ou apresentação, equilíbrio inicial. É o início da narrativa. Nela podemos descobrir o contexto da narrativa, quem são os personagens, qual é o espaço e o tempo nos quais a história vai ser narrada e quais são os primeiros acontecimentos dela. Também temos o desenvolvimento, que é a complicação ou o surgimento do conflito. Apresenta as ações que modificam o estado inicial da narrativa. Vemos o conflito, a situação-problema, que fará os personagens agirem para resolvê-lo. E o clímax? O que é o clímax? É o momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história. E o desfecho é quando termina, é a conclusão, solução do conflito, ou seja, é o final da história. Atividade 5. Nós temos mais um trechinho agora, mas do conto Olhos dos Mortos. Ao ver a moldura quebrada e os vidros ainda espalhados pelo chão, Venâncio me golpeou com inusitada força. Pontapés cruzaram o escuro do quarto entre gritos meus. Na barriga não, na barriga não. Pessoal, quando o Venâncio chega lá em casa e começa a espancar a mulher, esse momento ele pode ser considerado um clímax? Por quê? Pensa lá que eu já volto. E então, essa parte ali do conto Olhos dos Mortos pode ser considerado um clímax? Sim, claro que pode, porque é um momento de maior tensão, quando o problema está no auge e as ações tomadas definirão o rumo da história, porque foi a partir dali que a história começou a se desenrolar. Lembra que a esposa dele foi mal para o hospital, arrastada, passou várias coisas, voltou para casa e acabou assassinando o esposo. Vamos de quiz agora, galera. O conto é um gênero caracterizado pelo quê? Ele é caracterizado por ser uma narrativa literária curta, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou B, ser uma narrativa literária longa, tendo começo, meio e fim da história narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Ou C, um gênero textual típico de vestibulares, no qual se deve defender um ponto de vista com argumentos. Será? O que é um conto, então?
A gente fala a aula inteira sobre isso. Já já eu volto com a resposta. E aí, conseguiram responder quais são as características do gênero conto? Letra A. O conto é um gênero caracterizado por ser uma narrativa literária curta. Ele é bem curtinho, né? Mas, apesar de curto, ele tem começo, meio e fim da história, narrados de maneira breve, porém o suficiente para contar a história completa. Bem diferente do romance, né? Que ele também tem começo, meio e fim, porém ele é um pouco mais longo. E o que nós aprendemos nessa aula de hoje? Nós retomamos o conteúdo sobre o gênero textual conto, relembramos os elementos que compõem esse gênero textual, relembramos os contos Olhos dos Mortos, de Mia Couto, e Venha Ver o Pôr do Sol, de Lígia Fagundes Telles, assim como analisamos seus elementos e também sua estrutura. E então, gostaram de relembrar os dois contos que nós já havíamos estudado? Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido um pouquinho mais sobre os elementos do conto, visto que essa aula é uma aula de retomada, já teve essa aula, tudo bem? Por isso ela foi um pouquinho mais rápida, levando em consideração que vocês já estudaram sobre esses conteúdos. Eu espero vocês então na próxima aula de número 131. Grande beijo e até a próxima!